Mais um Pod Zeca começando, né? Esse sucesso que está sendo o nosso podcast, esse formato que o Zeca BN criou para você, população, para você aí ficar mais inteirado e mais próximo dos projetos. E o intuito do Pod Zeca é sempre trazer convidados especiais para levantar esse debate tão preciso para a população pinhalense. Zeca, mais uma vez, obrigado mais uma vez por essa companhia. Quanto aprendizado, gente. Vocês não têm ideia estar ao lado do Zeca. Mara, eu que agradeço nós estarmos aqui novamente, eu, você, agora com um ilustre convidado, Célio Baraldi. Momento muito ímpar para nós, né? Sim. De muita alegria, porque o conteúdo dessas conversas nossas tem gerado muito frutos. Sim, muitas propostas. Eu acho que isso cresce, isso ajuda a gente a pensar o que é Pinhal, né? Isso que é muito importante, porque nós temos aqui muita gente boa na cidade e a gente tem que ouvir essas pessoas. Perfeito. E o aprendizado é muito grande. Então, hoje aqui estamos com o Célio Baraldi, nosso grande amigo, irmão de um grande amigo meu, que é o Miltinho Baraldi. Um grande abraço ao Miltinho. E dizer o seguinte, seja bem-vindo, Célio, um grande abraço a você. Muito obrigado. Ô Célio, primeiramente, muito obrigada, né, por ter aceito o convite. O Célio, que eu peguei uma colinha aqui para falar do currículo do Célio, porque ele é bem extenso, é muito preciso, né, Pinhal, ele sabe do seu trabalho que você realiza há tantos anos como destaque aí, na área social, enfim. Então, estamos com o Célio Baraldi. O Célio, 34 anos, professor das áreas de Humanas e Língua e Literatura Espanhola. O Célio é escritor, cronista e poeta. Ele é autor de um livro também, né, Célio? Prolixa, História, Poemas, é isso? Isso mesmo? E Evidências Poéticas, olha só. Vicentino, da Sociedade São Vicente de Paula, onde ele atua há 17 anos. O Célio foi presidente do Lar da Terceira Idade da nossa cidade e foi presidente regional dos Vicentinos em São João da Boa Vista por 4 anos. Hoje ele é coordenador da formação de novos vicentinos e é presidente do Conselho Particular São Vítor da Sociedade São Vicente de Paula. Por 30 anos, o Célio realizou um trabalho silencioso de acompanhamento de jovens e adultos com dependência química à Casa de Recuperação. Já atuou também como diretor no Departamento de Promoção Social, aqui no ano de 1999 e 2000. E ele também é idealizador da Cooperativa de Trabalho Cooperação. Então, por aí a gente já vê, né, Zeca? Hoje é aquele dia, Célio, que eu fico aqui, vendo essa conversa tão maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser de grande interesse para vocês. Então, fiquem aqui, participem, mandem as suas sugestões, e a sua interatividade é muito importante para a gente. Então, vamos começar esse bate-papo, né, Zeca? Tem algo específico que a gente vai começar já tirar do Célio aí de tantas coisas boas que ele trouxe? Então, com esse currículo aí, Meu Deus, gente tem muita coisa para explorar, né, Mara? Mas eu fico muito feliz. Célio, você que tem aí uma vivência em diversos segmentos, né? Cultura, educação, trabalho, área social. Então, aqui a gente tem um monte de pergunta para você, né? Eu gostaria de falar muito com você nesse primeiro momento, porque Pinhal tem um grande problema, né? Que é a questão do jovem. O jovem, ele se forma hoje aqui, não só no ensino médio, mas também na nossa universidade, e não tem emprego para esse pessoal. Tem o pessoal também que se forma no colegial e acaba não tendo oportunidades aqui no mercado de trabalho nosso. Então, é outra situação que aí você não tem um emprego, essa pessoa acaba partindo para o descaminho, vamos falar assim, né? Então, isso aí eu gostaria que você, pela seu currículo, pela sua experiência de vida que você tem, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais as oportunidades que você enxerga para esse jovem, o que nós podemos fazer para melhorar isso. Por exemplo, ontem nós estivemos visitando uma senhora num bairro, acho que foi lá no Centenário, e a filha dela falou assim, olha, o meu filho, ele se formou em ciências biológicas.
Só que é o seguinte, ele tá trabalhando na Delphi, no chão de piso, porque não tem emprego em Pinhal por isso que ele se formou de ciências biológicas. Então, é esse problema que nós vamos enfrentar, que a cidade tem hoje, tanto é que nós temos muita evasão da juventude. Tivemos um grande problema agora, porque em 2013 até 2020 nós tínhamos 45 mil habitantes, hoje nós diminuímos a nossa população para 40 mil habitantes. Isso explica um pouco por causa disso também, né? Nós não conseguimos fixar o jovem aqui. Então eu gostaria que você desse uma pincelada em tudo isso para nós. O que você acha? Como você vê Pinhal nessa situação? Para a gente bater um papo aqui e começar uma conversa. Zeca, Mara, que alegria estar com vocês aqui. Primeiro, Zeca, eu te admiro muito, uma pessoa que tem acompanhado sua história Obrigado. Dentro da política, dentro desse processo social. Me lembro muito bem que quando estive à frente do Lar da Terceira Idade, pude contar muito com o teu apoio, né? Isso foi muito positivo. A Mara, eu vi menininha. Verdade, né? Eu vi menininha, filha de um grande amigo. Desculpa. Ele era um grande amigo nosso mesmo. Faz muita falta para a gente hoje, né? A gente tem que... O Tarrafa faz falta para esse Pinhal. Precisávamos de muito Tarrafas. Verdade. Zeca, como professor nesses 34 anos, caminhando aí pelo magistério, dentro e fora de Pinhal, mas olhando para Pinhal, que é uma cidade onde nasci, cresci, parte da minha formação foi aqui. Eu digo o seguinte, para uma cidade ser uma feliz cidade, né, ela precisa olhar para os seus jovens, olhar para as suas crianças e poder trabalhar o espaço, o futuro dela, né? Eu acho uma coisa muito interessante, você coloca que muitos jovens estão indo embora de Pinhal, né? Eles se formam e vão embora de Pinhal. Andando aí por São Paulo, pelo Brasil, acaba encontrando jovens, ex-alunos, atuando como médico, como engenheiro, como em qualquer outra profissão, fora de Pinhal. E Pinhal importando mão de obra qualificada para atuar dentro de Pinhal. Tem algo que não está muito certo aí. Não vamos dizer que está errado. Talvez os pingos não estão no J ou no I certo, né? Precisamos ver isso. Eu acredito que a primeira coisa que nós temos que trabalhar em Pinhal, na juventude, é a autoestima, né? Amar Pinhal, né? O pinhalense se perde um pouco na autoestima, né? Trabalhar essa autoestima é mostrar o que nós temos de potencial. Nós temos uma juventude com potencial. Nós temos uma gente com potencial, né? É um povo que sonha, luta, cresce e fazem tanto, né? Eu não vou me lembrar o nome dele agora, me perdoa. Mas o pinhalense não sabe que o grande fundador da ACD de São Paulo, que hoje está espalhado pelo Brasil todo e que faz um trabalho junto com o SBT, com o pessoal do Silvio Santos, Pinhalense. Pinhalense. A ACD foi fundada por um pinhalense. Então nós temos gente que fez história no Brasil, no estado, né, e que nem mesmo o pinhalense conhece. Mas olhando para essa referência, a gente pode dizer assim, poxa, quantas pessoas não tem dentro de Pinhal que poderiam estar fazendo história também. Ou que está fazendo história e nós não sabemos. Né? Então, acredito que esse potencial ele é importante. Né? A Pinhal tem uma referência de educação importante. Nós temos escolas muito boas, o ensino infantil em Pinhal é de primeira mão, né? O ensino particular também é muito bem oferecido aqui. Nós temos um centro universitário e temos uma escola técnica. Então, nós temos formação, né? Potencial de formação nós temos. Esse jovem que é formado dentro de Pinhal, como você disse, ainda não
está encontrando dentro da nossa cidade um espaço para se realizar como profissional. Eu sempre gosto muito da filosofia. E a filosofia nos faz o quê? Perguntar por quê. Uhum. E quando ela pergunta por quê, a gente tem que ir em busca de respostas, né? Talvez trabalhar o potencial empreendedor desses jovens, né? Nós temos jovens empreendedores em Pinhal. E empreender não é apenas abrir uma lojinha, vender alguma coisa, ou, né? Não é só isso, né? Empreender é transformar um sonho, é lapidar o sonho, né? Sim. E se realizar com ele. Não está só ligado à questão ganhar dinheiro, né? As pessoas não... Elas querem se realizar quanto pessoas dentro do seu empreendedorismo, né? Então, de repente, é pegar aquela receita da avó, que todo mundo elogia, e transformar isso numa marca de Pinhal, né? Seja um bolo, seja uma torta, né? Ou aquele jovem que gosta, sabe mexer com tecnologias, né? Pode transformar aí tantas coisas, né? Esse jovem que está sendo formado em ciências biológicas, o que Pinhal precisa de um cientista biológico? Precisa, nós temos café, hoje nós temos a uva, hoje nós temos potencial agrícola que precisa de um cientista biológico. Por que não perguntar para ele no que as ciências biológicas pode servir para Pinhal? Porque se nós não fizermos essa pergunta para esse jovem, ou para os demais jovens que estão sendo formados, outros municípios farão. E eles terão respostas. Seja pelo mercado particular, das empresas e tudo mais, ou seja pelas entidades, né? Seja ela uma entidade social, seja ela uma fundação, seja ela... né? Nós temos que fazer essas perguntas. Aonde podemos canalizar a potência desse jovem, né? Eu vejo por aí, né? Como professor eu vejo por aí, né? E nós temos potencial, tanto em qualquer área. A cidade tem potencial artístico, nós temos potencial gastronômico, nós temos potencial na área de tecnologia, temos. Né? E o Célio, é como se, assim, tivesse que criar algo para desmistificar, né, Zeca, essa coisa de não só um crescimento em massa, mas o despertar realmente do interesse por aquilo que ele vai aderir, né, através de uma capacitação. E mediante a isso, Célio, diante do que você trouxe para a gente, né, do seu trabalho, como que você acha que o poder público, inclusive as entidades, pode colaborar para isso? Então, eu vou complementar um pouco essa pergunta sua, Mara, pelo seguinte. O Célio aqui falou Nós temos uma escola técnica de ensino médio, que é a escola agrícola, que hoje tem 700 alunos, muita gente de fora, gente de Pinhal bastante também. Nós temos hoje o ensino médio também, que forma gente aqui, forma mais de 200 alunos no ano. Nós temos aqui a universidade, que tem 1.000 alunos cursando, né? Deve formar 17 uns 100 cursos. né? E nós temos uma coisa que eu gostaria de colocar, que talvez a gente tenha que corrigir algum caminho. Eu estou falando isso porque você citou muito a educação e eu queria falar sobre a educação, sobre isso. E nós temos uma escola do Senai que é de capacitação. Eu já falei isso aqui em outro programa, em outro pod nosso aqui, mas eu quero repetir porque engloba vale tudo. Vale a pena. Hoje tem 120 jovens aprendizes fazendo curso no Senai. Me espantou muito, porque quando eu estive lá, eu perguntei quantos desses saem empregados. E a resposta da diretora, que é a Marluce, foi a seguinte: sai em torno de 20. Então tem alguma coisa errada na engrenagem. Sim. Porque se você está capacitando, o mercado teria que ter uma... Eu vou agregar essa pergunta da Mara para vocês, entendeu? Porque a Mara falou assim, como é que o poder público pode ajudar nisso? Então, alguma coisa está errada. Nós temos que juntar o poder público e a iniciativa privada para, quando você capacitar, ter a vaga lá para a pessoa que tem uma coisa mais ou menos combinada.
Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, como é que você vê isso? Eu acho que as coisas estão um pouco fora de um faz, mas não tem ali. Não adianta eu formar 120, se 100 vai continuar sem emprego. Sem emprego, né? Então, eu penso muito nisso, gostaria que você também refletisse e falasse um pouco sobre isso. Zeca, Mara, eu penso da seguinte forma, olhando para a nossa cidade, eu gosto muito de uma palavra que chama-se propósito. Qual o propósito do nosso município? Né? Quando eu falo de educação, qual é o propósito de educação que o município tem hoje? A gente tem que perguntar, que de repente a gente está formando pessoas para um mercado que não tem propósito para oferecer espaço. Exatamente. Não é? Então eu tenho que perguntar para o município quais os propósitos que precisamos a curto, médio e a longo prazo. Né? Porque senão eu estou formando profissionais para atuar lá fora. Não é? Sim. E de repente nós não estamos formando aquela mão de obra, aquela, né? Eu gosto muito da palavra capacitação, capacitar pessoas para atuar no mercado que está carente. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Nós estamos aí com o turismo acontecendo em Pinhal. Até ontem ele era só vocacional. Hoje ele é postulante, né? Ele está sendo formado, né? Qual é o propósito de formação para esse mercado turístico? Será que não seria interessante formar mãos capacitadas, qualificadas e profissionalizadas? Com certeza. Seja o garçom, seja o gerente de hotelaria, seja a camareira, a garçonete, o barman, enfim, todas as profissões que a curto, médio e longo prazo esse mercado vai precisar. Seja na área do turismo, quanto turismo agregado, né? Ou aqueles que estão paralelos a esse mercado, né? Eu brinco muito com meus alunos. A cidade de Pinhal é a cidade do quê? Aí eles falam, do café. Que legal, vocês sabem que Pinhal é a cidade do café. Mas você sabe como é que é todo o preparo do café, desde o plantio até chegar na tua xícara? É o despertar para o interesse, né, Célio? Não. Então, como é que eu vou amar uma coisa que eu não conheço? Né? Então, quando eu junto a palavra propósito, eu também trago uma palavra, desculpa, agora eu vou romancear um pouco. Faz parte da minha área. Se eu não tenho propósito, eu não me apaixono. Eu amo que o processo de amar algo começa com apaixonar-se. Se eu não vejo fascínio no café, na uva e no turismo, eu não vou amar. Exato. Porém, o pinhalense ele fica apaixonado quando ele vai em Serra Negra, quando ele vai aqui em Águas da Prata, quando ele vai em Poços de Calda, ele fica apaixonado, ele fica fascinado com o turismo que está lá. E nós temos algo muito bonito aqui. Nós temos uma natureza fabulosa, nós temos prédios, casas antigas, nós temos um conteúdo, né? Então, eu vejo assim, se não criarmos o propósito, nós vamos continuar formando pessoas para atuar fora do mercado pinhalense. Então, nós temos que perguntar para o mercado pinhalense, para a indústria, qual é o propósito de educação que nós precisamos. Né? Você tem razão em tudo isso que você falou. Nós recebemos aqui, há uns dias atrás, o Guilherme, que é do setor de confecções. Ele trouxe uma proposta de capacitação. Então, eu também defendo essa tese sua. O que tem que ser feito? É o propósito. O propósito é juntar poder público e iniciativa privada. Sim. E montar um curso que os atenda. Porque uma coisa que eu defendo muito é a parceria público-privada. Porque os cursos que estão aí são cursos que dão um pontapé inicial. Eu acho que a gente tem que fazer um curso um pouco mais profundo para atender de vez a demanda que está aí.
Às vezes você fala assim, olha, a gente tem que falar em capacitação, mas tem que ser uma capacitação monitorada e realmente destinada para aquilo que é necessário. Isso é o fundamental. Isso é que se precisa ser feito. Vai custar um pouco mais caro? Vai, porque você vai ter que pagar um professor mais com um padrão um pouquinho melhor, você vai ter que fazer uma coisa diferenciada, mas por isso que eu falo de uma parceria público-privada, porque o município pode pôr uma parte, ceder espaço, pôr dinheiro, e a iniciativa privada também direcionar o que ele quer do conteúdo, da capacitação, ajudar no pagamento dos professores. Quer dizer, tem jeito. Existe a possibilidade de fazer. É isso que eu acho que tem que ser estudado para a nossa cidade. Zeca, você fala da palavra parceria, uma palavra muito importante, porque hoje não se faz, o município não consegue acontecer sem parcerias. Então, eu acredito hoje que a parceria nesse campo da formação, da educação profissional, ela tem que ser, sim, o município, mais uma entidade, e nós temos, dentro do estado de São Paulo, dentro do Brasil, fundações que realizam a capacitação ou captar recursos, né, financeiros para essa formação. Por quê? Em primeiro lugar, o município tem espaço. Tem espaço. As parcerias podem acontecer. Exatamente. Vocês conseguem imaginar quantas salas de aulas ociosas estão agora em Pinhal? Não. Imagina, as salas de aulas que estão paradas, sem alunos, dentro do Unipinhal, dentro de uma escola. Sala vazia, sala de aula vazia durante o dia, por favor, isso é triste. Elas poderiam estar hoje com pessoas, com alunos, com os seus sonhos sendo formadas, sendo capacitadas, né? E eu não vou aqui querer ser dono de uma história, mas eu quero ser protagonista dela quanto professor. Quantos professores nós não temos em Pinhal que poderia, num primeiro momento, ser doador da sua capacitação para lutar por esses sonhos? Exatamente. Não é? Porque os grandes empreendimentos desse país estão dentro do voluntariado. Sim. Né? E aí, educação, voluntariado e parcerias são coisas que se conjugam. Elas se amam, elas se encontram e elas acontecem. Né? Então eu digo assim, nós temos que, quando a Mara faz aquela pergunta para mim, o que o poder público pode? Opa, o poder público pode sim fazer esse processo de parceria, esse convite da parceria, de sentar numa mesa e traçar projetos, com começo, meio e fim. Mas não abandonando, de maneira alguma, a palavra propósito. Sim. Eu preciso ver quais são os propósitos de formação. Por quê? Eu posso falar que em Pinhal nós temos, sim, o problema da drogadição na juventude. Temos, é verdade. E aonde a droga está habitando? Habitando na ociosidade. Se o jovem não está dentro da escola, se ele não está dentro de uma sala sendo formado, ele vai ser adotado por um traficante. Ele vai ser adotado pelo dono da biqueira. E eu pergunto assim, o que é que o dono da biqueira tem de fascinante que ele consegue um grupo de jovens para destruir as suas vidas? Uma única coisa. A mão. Ele coloca a mão no ombro do jovem e fala, olha, essa porcaria vai dar barato. Nós temos que ter essa capacidade de colocar a mão no ombro dos nossos jovens e dizer assim, olha, tá vendo esse livro? Tá vendo essa apostila? Tá vendo essa sala de aula? Você vai se tornar uma grande pessoa, um grande homem, uma grande mulher, fazer uma história diferente. Aí sim eu consigo fascinar esse jovem. Fascinar
O educador é um fascinador, né? Então eu vejo assim que nós temos, sim, espaço. Nós temos grandes profissionais dentro do Pinhal, que poderiam, sim, num primeiro momento, ser esse modelo de escola voluntariada e de formar né? Capacitar essas pessoas. Né? Nós falamos aqui, um minutinho só, não. Nós falamos aqui de qualificação, falamos de educação, mas tem uma coisa que para encerrar o bloco educação, Mara, Não. nós temos que, eu queria só entender um pouquinho, né, porque a gente também, eu acabei saindo cedo de Pinhal por falta de oportunidades aqui, né, e tem uma coisa que a gente vê muito nas escolas de São Paulo, que tem toda a feira de ciência num mês, tem o curso de robótica que o cara apresenta lá, tem um concurso. Como a gente poderia fazer isso? Talvez a gente incentivar o empreendedorismo nas escolas. Como você vê isso, Célio? Você acha que é possível? Você acha que isso não tem condição? É a capacitação mesmo? Ô Zeca, eu sou apaixonado pela palavra empreendedor. Eu acho que lapidar sonhos é uma coisa fabulosa, fascinante, né? Há muitas instituições aí dentro de São Paulo que trabalham com o jovem empreendedor. Então eu acredito que se formarmos podemos, né? Você pode, Zeca. Isso aí. Pode, Zeca. Você pode, Zeca. Pode. Você pode criar aqui em Pinhal o jovem empreendedor. Repito, não é para ele empreender abrindo uma lojinha. Não é só isso. É ele trazer o sonho dele. É despertar esse desejo que ele já tem, né? Que ele já tem. O Célio. E às vezes ele tem uma... Às vezes ele tem, às vezes ele vai aprender uma coisa nova. É despertar realmente aquela vontade, e ele tem né? uma ideia. Eu não quero aqui colocar um exemplo de ideia, mas o jovem, ele traz a ideia dele. E o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar profissionais que vão ajudá-lo a lapidar essa ideia e essa ideia ser colocado para o mercado de trabalho. E não só no que... Seja um app. Seja um app. Em São José do Rio Pardo, eu tive a experiência com um jovem que é autista, apaixonado por tecnologia. Ele desenvolveu um app para um supermercado. O que ele tinha? Ideia. O que ele encontrou? Alguém que patrocinasse essa ideia. E ele encontrou um professor que ajudou ele a costurar, a lapidar essa ideia. E hoje nós temos jovens com ótimas ideias. Não só jovens, nós temos adultos também. Nós temos adultos que estão aí fazendo história. Nós temos um amigo que é açougueiro, que transformou um pedaço de carne de porco, né, na famosa panceta enrolada. Isso aí. E é aqui de Pinhal, né? E é aqui de Pinhal. Olha só. Né? Eu já encontrei gente fora de Pinhal que fala assim, eu fui na feira de Pinhal e comi aquela panceta deliciosa, aquele torresmo enrolado. Quer dizer, ele pegou uma ideia dele e transformou, executou e está levando o sabor de Pinhal para muito longe. Né? Eu vou falar do meu irmão. Podemos até falar o nome dele, é o Antônio. O Antônio. Eu tenho meu irmão Egberto, que foi um dos empreendedores, um dos primeiros vendedores, se não foi o primeiro vendedor de churros. Eu encontrei com ele ontem na escola agrícola, no evento, vendendo churros. Vendendo churros. Se ele não foi o primeiro, ele foi um dos. Eu acredito que ele foi o primeiro a vender churros. E hoje o churros dele é famoso. Né? Então, ele pegou uma ideia, né? Quantos outros não têm uma ideia e precisa? Então, o jovem empreendedor, o projeto Jovem Empreendedor, desculpa ser um pouco aqui metido, mas eu tenho um projeto desenvolvido para jovem empreendedor, né? Com apostilas e tudo mais, que pode sim... eu sonho um dia em empreender nesse campo, ajudando os jovens a lapidar seus sonhos, né? A lapidar seus sonhos. Então, eu acredito que podemos, quanto município, ter esse espaço, né? Somar todo o potencial que nós temos de educação e empreender esses jovens, e fazer esses jovens empreenderem.
Muito bom legal. que você tem um projeto, eu gostaria de conhecer, Célio. Depois nós vamos conversar sobre isso. Muito. Em outro momento, né? Opa, estamos às ordens. Ô Célio, o Zeca, ele fala muito nesse quesito, é um dos olhares dele também que desperta essa atenção, humanização. Então, assim, até é algo particular meu, diante de tudo isso que a gente está falando, porque assim, a gente sempre leva na lembrança professores cuja qual aquela aula era muito legal. Então, quando a gente fala de capacitação, né, para esse jovem, para um profissional, você acredita que também para aquele professor no quesito empolgação, no quesito despertar, para fazer com que aquele jovem tenha esse sonho concretizado mediante aquilo que ele está estudando, é importante? Essa capacitação, então nós estamos falando de lugares, é possível, a cidade tem, mas esses profissionais, você acha que isso é também muito importante para a hora da capacitação? Falta esse olhar assim mais humano para despertar esse desejo? Ô Mara, eu posso falar em nome da minha classe. Eu posso. Os professores de Pinhal são pessoas maravilhosas, né? São pessoas maravilhosas. O professorado de Pinhal é um professorado diferenciado. Nós temos pessoas aqui, profissionais que têm sonhos, que são homens e mulheres apaixonados por suas profissões. Eu acredito muito que esse potencial que nós temos, ele pode ser aproveitado e eles querem ser aproveitados. Perfeito. Precisa de um olhar, então, né? Sim, eu acredito que qual que é o primeiro ato importante do namoro? O conhecimento, né? A gente O conhece. conhecimento, mas o ato. E aí, Zeca? Não é nem o beijo. Eu ia falar o beijo. O beijo? Não. O primeiro ato do namoro importante para o casal, sabe qual é? É pegar na mão. Entendi. De dedos entrelaçados. O pegar na mão significa, de dedos entrelaçados, significa eu te dou segurança. Confiança, né? Confiança. Olha só que maravilha. Então, é o profissional e aquele aprendiz que precisa dar as mãos. Sabe? Unir essa confiança. Então, acho que isso é importante. E você tem toda a razão, porque, deixa eu falar, quando eu fui prefeito em 2013 a 2016, a prefeitura tem um quadro de professores excelente. Eu me lembro muito bem que naquela época, porque hoje tem avaliação das escolas, né? Tanto estaduais como municipais. E o IDEB, conquistado naquela época, foi 6,6. Foi o maior IDEB da região. Olha isso. Né? Então, a gente ficou muito feliz, porque isso é fruto de trabalho do nosso professorado, que é dedicado e trabalha com a criança. Existe uma humanização, foi o que a Mara falou. Humanização é a palavra-chave. Sim. E, ao longo dos anos, a gente tem conquistado muito com a nossa educação. Eu queria aqui também agradecer muito, porque eu trabalhei na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo por vários anos. Fui coordenador de ensino da região metropolitana, cuidava de 3.300 escolas. E lá a gente tinha um programa que são os bancos, os grandes empresários que financiam, que é Educação para Todos. E, através do Fábio Barbosa e da Ana, a esposa dele, eles estão, o Educação para Todos está aqui em Pinhal. Então, parabenizar também que, mais uma vez, não só o nosso professorado, que é de excelente qualidade, mas também a iniciativa privada presente. Aqui, o Fábio Barbosa é de família pinhalense, está aqui, são poucos municípios que recebem esse auxílio, é uma parceria muito importante que não só deve ser continuada, mas deve ser ampliada. Olha que então, importante. parabéns aí ao Jair Ribeiro, que é o CEO, vamos falar assim, do Educação para Todos, mas parceria muito importante. Nós acabamos de falar de parceria. Parceria sempre dá certo. Sempre. E, Célio, aproveitando, né, mediante também o trabalho todo que você realiza no social, a gente quer falar um pouquinho agora de reintegração. O que você fala para a gente dessa importância também, né, com o trabalho que é realizado com alguns jovens, né, que passa por algum tipo de atendimento diferente? Qual é algum projeto existente ou o que você pensa nesse quesito reintegração? Ô Mara, eu
durante 30 anos da minha vida, comecei jovenzinho, com 19 anos, lutando para levar um amigo para recuperação. Uhum. Eu não me conformava de vê-lo nas drogas e eu consegui levar esse amigo para a Fazenda da Esperança em Guaratinguetá. E de lá para cá, eu silenciosamente fiz um trabalho e acompanhei aí mais de 1.000 jovens para recuperação. Eu quero aqui fazer memória ao Leandro Mofardini, que já não está mais entre nós, foi esse jovem Uhum. que me iniciou nesse trabalho de recuperação. Quando a família tem um problema de drogas, perde o chão. Uhum. Perde o chão. Uhum. E eu sempre ajudei as famílias pensando assim que um dia eu poderia ter um problema na minha família e eu gostaria que alguém me estendesse a mão. E que não me cobrasse nada. Né? Porque é muito caro o tratamento de recuperação de drogas. Eu sempre me envolvi com algumas entidades que trabalharam de forma filantrópica. Eu vou falar a palavra que eu acredito nela, levanta a bandeira da caridade. Né? Muitos jovens, muitas pessoas aqui de Pinhal, da região que eu ajudei, se recuperaram com a ajuda da caridade, da força da caridade, porque essas casas não cobravam. Né? Quando esse jovem sai do processo de recuperação, ou sai do tratamento de alcoolismo, ou sai, vamos citar aqui uma casa que nós temos aqui em Pinhal, que é o Bezerra de Menezes, qual que é o problema que ele tem? Ele está na margem do mercado de trabalho. Ele não tem mais espaço. Uhum. Ele está desacreditado, às vezes até pela família. Ele está desacreditado pelo mercado de trabalho. Uhum. Ele não tem mais nome, ele é chamado pelo apelido que deram ele quando ele estava no cenário das drogas ou no cenário do alcoolismo. Resgatar essa pessoa é muito importante. Nós temos trabalhos... Olha, o Pinhal é um dos municípios, dos poucos municípios que eu conheço, que tem o amor exigente para trabalhar com as famílias. Uhum. Não só com o dependente. É maravilhoso. As nossas salas de AA e de NA são fortes. Pessoal sério. Nós temos o Bezerra de Menezes, que é uma clínica que faz um trabalho muito bom, muito profissional, muito técnico. O nosso hospital tem um leito para desintoxicação. Poucas cidades têm. E poucos pinhalenses sabem disso. Olha, é verdade. Né? Nós temos aqui o CAPS AD, que faz um trabalho lindo, maravilhoso, dedicado. Né? Então, nós temos apoio de um lado espiritual aqui em Pinhal, que nós temos aqui pessoas... seja da Igreja Católica, ou seja evangélicas e até mesmo espíritas, que são imbuídas nesse trabalho e fazem um trabalho espiritual dedicado e no silêncio. Uhum. Por que a gente faz esse trabalho no silêncio? Porque o anonimato é importante. E veja bem, Mara, eu acredito na pessoa. O que me leva a acreditar no ser humano é porque ele sonha. Enquanto o ser humano puder sonhar, você tem que acreditar nele. Apagar o passado, não tenho intenção nenhuma, porque eu também não tenho essa borracha. Eu não tenho essa borracha de apagar passado. Né? Senão eu apagaria um monte de coisa do meu passado. Não apaga. Não apaga. Eu não posso construir o futuro das pessoas, porque o futuro ainda não existe. O que eu posso é me comprometer com ela agora. Abraçar o seu propósito de querer ser melhor, não é? Sim, sem dúvida. Veja bem, nós criamos aqui em Pinhal uma cooperativa que não foi adiante por motivos que aqui não nos importa falar. Mas era uma cooperativa idealizada por mim, escrita todo o estatuto, que nós pegávamos
trazia essas pessoas que estavam no processo, estando no processo, ou saindo, ou que esteve no processo de recuperação. E o que nós fazíamos? Qual que era a proposta da cooperativa? De capacitá-las e até profissioná-las para o mercado de trabalho. Era uma cooperativa de trabalhos. Não era só para a reciclagem. Né? Naquele momento nós assumimos a reciclagem porque o projeto Qatar tinha acabado e aquele pessoal estava carente de alguém que pudesse direcioná-los. Até onde nós pudemos direcioná-los, colaborar com ele, nós fomos. Mas a cooperativa ela tinha ideia do quê? Formar mãos capacitadas para trabalhar em mercado, trabalhar em padarias, trabalhar como o famoso marido de aluguel, jardineiro, né? Nós tínhamos... Esse pessoal, eles perderam a oportunidade na vida pelas drogas. Então, eles não estudaram, não têm formação, tal. E o passado deles, infelizmente, os condena. Eu não vou mais trabalhar, eu não vou trazê-lo para a minha indústria porque ele já deu dor de cabeça aqui. É um direito do profissional, do dono da empresa. Não é, Zeca? É lógico. É o direito dele. Mas aquela pessoa, aquele pai de família, aquele jovem, aquela mãe de família, aquela jovem, ela precisa ter uma oportunidade. E se a gente não capacitar essa mão de obra para que ela tenha uma oportunidade de sonhar... E se vocês não der essa oportunidade, ela volta nas drogas, né? Volta nas drogas. E desculpa, Zeca, vou falar uma coisa triste para vocês. Não é só volta nas drogas. Não. Voltar nas drogas, ela só vai enriquecer um mercado negro, triste. Não é? E quando ele não volta, ele não consegue se manter nas drogas, ele entra na depressão. E da depressão ele vai para o suicídio. Ele vai botar fim na vida dele. É isso aí mesmo. Não é? Então, por isso que eu falo do sonho. Você alimentar sonho na pessoa. A vontade dela de viver é grande, isso é fabuloso. Você dá uma oportunidade, né? Dela se recompor a vida, sim, né? Isso é importante. Eu vou contar duas coisas que me marcaram nesses 30 anos. Uma, eu acompanhei uma pessoa aqui de Pinhal, que na época ele era bem jovem, e quando eu visitava ele na casa que eu trabalhava lá em Campestre, ele dizia para mim assim, olha, eu sou carinhosamente chamado de Celião, né? Ele falou para mim, Celião, quando eu sair daqui, eu quero ser enfermeiro. Um homem bruto, forte. Pô, eu pensei que você queria ser lutador de judô, sei lá, né? Brincando com ele. Ele disse assim, não. Eu descobri aqui dentro que o ser humano é muito importante. Olha só. E como enfermeiro, eu vou conseguir. E esse rapaz fez o curso de técnico de enfermagem depois que saiu. E veja que técnico de enfermagem lida com medicamentos, muitos medicamentos que são usados na drogadição. Ele fez o curso de enfermagem no Unipinhal e hoje é um dos grandes enfermeiros. Olha isso. Dentro de um grande hospital de Campinas. Que maravilha, hein, rapaz? Muito bacana. Um exemplo de vida, de recuperação. De recuperação. Verdade. E quando ele saiu lá de Campestre, que nós fomos buscá-lo, a hora que eu deixei ele na casa dele, ele falou assim, a tua missão não terminou. Me ajuda a estudar. Esse cara foi pro EJA. Sem vergonha nenhuma. De voltar a estudar a antiga quarta série, né? Que hoje é o 5º ano, com o EJA. Com outros adultos. Ele fez uma caminhada, Mara. A família se comprometeu com o sonho dele. A família sofreu com ele nas drogas. E eu dizia para o pai e para a mãe, agora vamos sofrer para ajudá-lo a crescer.
né? E uma outra, muito legal. E uma outra que eu vou contar rapidinho, quando ainda estávamos com a cooperação, nós capacitamos uma pessoa a trabalhar com a reciclagem, porque todo mundo acha que é só separar papelão do plástico, né, Zé? Não é isso. Reciclagem é um pouco mais, né? E eu perguntei para ela assim, olha, eu precisei trazê-la para a cidade para tomar uma vacina, eu perguntei para ela, qual que é o seu sonho de consumo? Né? Eu pensei assim, ela vai falar um carrão, ela vai falar uma casa com piscina, ela vai ganhar dinheiro para levar minha neta para tomar sorvete. Tão simples, né? Simples. E nós estávamos ajudando ela a fazer isso. Muito legal, Célio, muito bom. Então, eu reintegrar pessoas é muito mais do que recuperar. Exato. O Zeca sempre usa uma frase, né, Zeca, muito legal, que a cada R$1 investido, como é que é? Cada R$1 investido no esporte no lazer. É uma economia de 6 a 8 ou 10 reais na saúde. Na saúde, sem dúvida. Então, é a mesma coisa, né? Que se você fizer um tratamento, área social, área cultural, você vai economizar lá na outra ponta, que é a saúde. Claro. Então, nós temos praças de esportes importantes em Pinhal. Sim. Nós temos... Né? O que acontece? Eu volto na questão do namoro. Precisamos das mãos. Das mãos. Sim. Isso aí. E é por isso que o podcast, né, Célio, esse formato que o Zeca ele trouxe justamente para isso, para a gente, aquela pergunta que é esse bordão, pode, Zeca? Pode. Nós vamos caminhando, uma conversa muito boa, eu sempre repito, porque de fato o tempo passa muito rápido, então a gente vai caminhar agora para o final. Antes eu queria fazer as considerações finais te agradecendo. Muito obrigado por compartilhar, né, essas histórias com a gente. Eu tenho certeza que tem inúmeras delas. Todo o seu trabalho que você realiza, né, e realizou, muito importante. E eu tenho certeza que o olhar humano, né, que o Zeca tem para tudo isso é de grande valia. Então, Zeca, as considerações finais de mais um Pod Zeca. Eu quero agradecer o Célio, né, que é um mestre. Deus nos deu para a gente hoje aqui muitos ensinamentos. Sim. Aprendi muito com você hoje. Obrigado. Questão de humanidade, humanização, questão de caridade, questão de enxergar o próximo de uma outra forma. Ajudar, eu acho que tem que estar no coração de cada um, porque eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase que eu falo o seguinte, olha, ninguém é mais que ninguém. Você pode estar com uma condição um pouquinho melhor que o outro, mas ser igual ao outro. Então não tem esse negócio de ter diferenças sociais. E uma coisa que me lembrou muito bem, não sei se você lembra do Zé Carlos Tavares, o pai dele era o Emílio Tavares, que tinha uma loja ali de cereais debaixo do mercado. Quando o pai dele faleceu, ele era muito amigo meu. Zequinha. Eu fui para Mojimirim jovem ainda, no enterro do pai dele. E no cemitério estava escrito, aqui somos todos iguais. E aquela frase me marcou e traz no meu coração até essa imagem. Você, ninguém é diferente, ninguém é mais que ninguém. Rico, pobre, nós somos iguais. É essa mensagem que você trouxe hoje aqui para todos nós. E eu fico muito agradecido de coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade, obrigado pela sua dedicação e obrigado pelo o que você faz para nossa querida cidade. Um abração, Célio, de coração. Zeca, Mara, eu agradeço o espaço, o convite. Desculpa os momentos de emoção. Inevitáveis, né? Aqui todo mundo, a gente se emociona. Um programa muito... Agradeço imensamente, né? E agradeço imensamente por esse espaço. Agradeço a minha cidade, que sempre me acolheu, os meus alunos, meu filho. Eu acredito muito, Zeca, que Pinhal tem um espaço, um local, um lugar no céu para brilhar, né? E só vai fazer essa cidade brilhar quem entender que ela não é só uma estrela, né? Ela tem universos aqui dentro, e esses universos precisam acontecer, e esses universos chamamos pessoas, né? Nós temos juventude, né? Temos uma criançada cheia de saúde.
E quero agradecer, terminando dizendo uma frase muito bonita de São Vicente de Paulo, que é um dos meus mentores. São Vicente dizia assim que tem duas coisas que igualam os humanos, que faz os humanos iguais. Ele pode ser muito rico ou muito pobre. É a morte, que isso é uma certeza que as pessoas trazem desde que nasceu, né? E a fome. Fome dá no rico, dá no pobre, dá na criança. Enquanto existir alguém com fome, não só de comida, mas com fome de sonhar, com fome de fazer o diferente, nós precisamos alimentar. Então, por favor, Zé, você pode alimentar esses sonhos dessas pessoas, você pode fazer a diferença, e eu tenho certeza de que Deus te abençoe. Vamos sonhar juntos. Que lindo, que lindo. Muito bonito. Muito obrigada para você que ficou aqui assistindo a gente. Durante a semana, a gente vai também colocar aí os cortes, né, de tudo que está sendo feito nessa trajetória aí para levar para você, cidadão pinhalense, o melhor, sempre com assuntos relevantes. Então, muito obrigado. Participem, manda suas sugestões e fiquem ligados que semana que vem a gente volta. Até mais.